Olá, boa tarde. Quinta-feira, live às 13 horas, conforme prometido. E o livro da nossa amada logoterapia de hoje, A Presença Ignorada de Deus, 17ª edição, um prefácio da senhora Izar. Pessoal, Izar Aparecida de Moraes Chausa, que nome bonito e grande, e uma potência também. A presença ignorada de Deus. Olá, seja bem-vindo. Cato Edge, diferente. Olá, bem-vindo a você que está chegando aqui nessa live. Nós vamos tratar de um livro com, vamos dizer assim, um sabor diferente que a logoterapia está trazendo para o homem contemporâneo, mas ao mesmo tempo também algo que é, assim, na minha opinião, algo que está assim, aos olhos das pessoas, que faz parte do ser humano. Boa tarde, Isaías, seja bem-vindo. Isaías é uma potência. Pois bem, o título já fica mexendo com a nossa imaginação e ao mesmo tempo levantando questionamentos. Ao mesmo tempo você fica pensando, mas religião, transcendência, logoterapia, psicologia, isso tem algo a ver? É possível você traçar algo? E a resposta é sim, perfeitamente possível. Quando você tem aquilo que eu sempre estou rebatendo, uma questão ética, profissional, transparente, responsável. Essa palavra não pode sair da boca de um logoterapeuta. Nesse sentido do homem contemporâneo, o homem do nosso tempo. Nós aprendemos, e deveríamos ter aprendido melhor nas faculdades de psicologia do Brasil, que são péssimas, que o homem ele é esse ser bio, psico, social, mas também ele é um ser espiritual. A espiritualidade, a religiosidade, o transcendente, ele faz parte do ser humano. E infelizmente, 99,9% da psicologia rejeita, dos professores, e o homem que tem essa parte dele, quando chega nas clínicas buscando as suas soluções das suas demandas, essa parte é ignorada. E o Sr. Viktor Frankl vem nos ensinar que ao ignorarmos essa área do ser humano, o nosso trabalho como psicoterapeuta não é 100%, porque o ser humano não está sendo trabalhado 100%. Isso eu vou explicar um pouco mais à frente, para você compreender melhor esse olhar, essa questão do cuidado. Tranquilo? Deixa eu mexer aqui o meu tripé para cá. Eu estou amando esse fundo, gente. Para quem não conhece essa obra de arte aqui, eu super recomendo. Chama-se Ângelus. Pois bem, quando nós estamos tratando deste homem contemporâneo na demanda da psicoterapia, vem essa questão da espiritualidade, da religiosidade, do transcendente, que deve ser visto com muito cuidado. Novamente, a palavra responsável. E aqui eu quero ler um trecho que eu acho fantástico, do prefácio da senhora Izar, que ela escreve, que são frases do Frankl, que eu vou ler aqui para vocês. A psicologia profunda segue o ser humano até as profundezas de seus instintos, mas muito pouco as profundezas de seu espírito. Veja que isso que eu estava falando agora há pouco, aonde a psicologia ela não enxerga essa parte do homem. Eu vou usar a expressão que ele fica manco no processo da psicoterapia. E é justamente isso que pode ser, na realidade, um terreno muito fértil para que o processo de evolução, como nós chamamos na clínica, tenha um resultado muito além do esperado. Continuando aqui, tem um outro parágrafo mais à frente. Olha, escutem que beleza. Eu estou só no prefácio, não estou no conteúdo do livro. Como terapeuta experiente, Viktor Frankl descobriu ainda a religiosidade em estado latente no interior do sujeito. Olha, latente, dormindo.
muitas vezes são reveladas através da análise dos sonhos oníricos, gente. Inclusive de pessoas irreligiosas. Ah, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu não tenho religião. Mas os sonhos revelam aquilo que está de mais profundo da pessoa, que ela mesma desconhece, que ela mesma talvez não tenha coragem de admitir. Ou que ela nem saiba que é um ser religioso. Veja só que beleza nós estamos vendo aqui, só nesse pequeno parágrafo trazido aqui pela senhora Izar, da visão da logoterapia. Ou seja, o ser humano, ele é uma grande potência que precisa ser melhor explorada. Muitas vezes os nossos sonhos, que podem ter diversos sentidos, isso é uma coisa que eu gosto muito também de explorar, tem até alguns livros aqui que eu preciso colocar em dia as leituras, aonde revela-se esse ser religioso através dos sonhos. E isso é uma beleza para nós, logoterapeutas, porque é uma chave, um tesouro que nós podemos explorar no processo terapêutico daquela pessoa. O que será que está por trás disso? Né? Isso, como eu posso dizer, né? Traz uma questão de sentido para aquele paciente que talvez seja algo que traga aquilo que nós sempre estamos buscando, a potência da pessoa no processo terapêutico. Há certas situações que as pessoas pensam que nós estamos muito presos à questão, né, da doença, do diagnóstico. A logoterapia não, ela vê o homem como uma potência. Né? Eu gosto muito de usar a expressão do transbordar. Quando você está num processo terapêutico e você está nesse processo de comprometimento com o mesmo, e você começa a ter o processo de evolução, ocorre esse transbordar. Mas por que essa palavra? Quando você transborda, vamos imaginar assim, um açude, sendo bem nordestino, né? E ele transborda. Aquela água, você não sabe para onde ela vai. Você não tem noção do que vai acontecer. As terras vão serem férteis, aonde aquela água vai ficar empoçada, ou se a barragem do açude vai suportá-la, né? O que vai causar se aquela água for com mais força, com menos. Então, esse transbordar no processo evolutivo, né, na logoterapia, desse olhar do homem religioso, é fantástico. Você não sabe o que pode acontecer. Né? Então, isso é uma coisa que, no processo responsável, no planejamento logoterapêutico com aquele paciente, o próprio paciente ele vai enxergando-se e percebendo essas ferramentas. Vamos continuar nossa leitura aqui do prefácio. Isso aqui eu acho muito legal, esse outro parágrafo, onde ela frisa bem. Frankl exclui do estudo da logoterapia qualquer comprometimento com confissão religiosa. E aqui eu quero deixar bem claro isso. Ele está dizendo que a logoterapia não tem comprometimento com nenhuma religião judaica, católica, islâmica, não religiosa. Ela não é comprometida. Mas isso não quer dizer que o logoterapeuta não possa ter religião ou não ter. Que o paciente possa ter ou não ter religião. Ele está dizendo que não há compromisso. Ou seja, você não vai fazer, eu vou falar, por exemplo, por mim que sou católico, né? Não vou fazer uma catequese no processo da clínica. Isso não existe. Né? Mas eu vou saber trabalhar. Eu, como católico, eu consigo trabalhar com uma pessoa que vai me trazer uma questão, por exemplo, protestante, judaica, esotérica, umbandista. Né? Porque eu não vou trabalhar a minha visão, vou trabalhar a visão daquela pessoa. Né? Mas não vou trabalhar a visão religiosa daquela pessoa. Eu vou trabalhar a forma como aquela pessoa está lidando com aquela religião que ela está trazendo. Isso são contextos que nós temos que ter essa compreensão. Né? Isso é fantástico. E continuando, né? Eu acho muito legal essa parte aqui, ó. Já no final do prefácio, gente. Só no prefácio, né? E no homem, Patins descobriu aquele que vai além do sofrimento,
sendo capaz de dar um sentido à dor e sobreviver na esperança. E aqui eu quero fazer um adendo, né, ao livro do Sr. Viktor Frankl, muito conhecido, né, um psicólogo no campo de concentração, onde ele ressalta lá, quase no finalzinho do livro dele, que as pessoas que iam para as câmaras de gás, não todas, lógico, mas algumas, elas iam cantando Shema Israel e outras cantando Pai Nosso, ou recitando. Né? São aquelas pessoas que tinham esse senso do transcendental numa situação terrível. Né? E como nós vemos, às vezes, hoje em dia, outras pessoas também com processos de acidentes, que perdem os seus membros, com cânceres, né? Que elas têm um processo transcendental também, da mesma forma. Outros caminhos, mas a mesma finitude. Né? Neste livro aqui, A Presença Ignorada de Deus, a senhora Izar, ela vai trazendo essas reflexões, ela que é da Escola de Logoterapia do Rio Grande do Sul, vai trazendo reflexões sobre como nós devemos enxergar o paciente, trabalhá-lo, mas também para as pessoas que são leigas nesse assunto, observarem como é rico essa questão da presença ignorada de Deus. Né? E às vezes nós ficamos com esse sentimento assim, Deus, mas eu não acredito em Deus, aí o livro está falando de Deus. Gente, o livro não está falando da pessoa de Deus. Ela está falando da relação do ser humano com aquilo que faz parte dele do transcendental. Em que, infelizmente, a nossa sociedade contemporânea está adoecendo o homem cada vez mais, ao querer que o homem seja irreligioso. Quando qualquer pessoa, se for agora no Google e dar uma olhadinha simples, verá que nenhuma civilização na história da humanidade, nesses mais de 10 mil anos, né, de registro da espécie humana, houve uma sociedade que não houvesse uma manifestação religiosa. E aqui são diversas, né? Desde o politeísmo até agora ao monoteísmo, que é algo recente também, né? Metade da história da humanidade quase. Né? E é justamente esse sentido que a nossa sociedade adoecedora está fazendo mal ao homem. Se nós observarmos, né, no contexto religioso que nós estamos vivendo atualmente aqui no Brasil, as pessoas não estão buscando fé. Elas estão buscando aquilo que as agrade. E isso é adoecedor. Por quê? Porque eu estou querendo um Deus que me agrade. Se é um Deus que me agrade, então eu estou chamando a minha vontade, ou talvez os meus desejos, de fé. Ou seja, eu estou invertendo as posições, invertendo as palavras. Estou buscando um resultado e tendo outros, porque o que eu estou almejando, estou usando palavras erradas, que me geram comportamentos errados e os resultados ainda mais errados. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês, né? Como eu gosto de dar os meus exemplos, né? Que eu sou assim. Você chega numa igreja, por exemplo. Aí teve aquela pregação linda, aí você diz, vou me converter. Só que você diz assim, eu estou aqui porque eu gostei desse jeito que falaram. Mas isso não é fé. Né? Fé é crer no sobrenatural, naquilo que não é explicado. E você está buscando algo que explique um desejo seu, uma vontade sua. Ok? Vamos continuar andando aí. E o que acontece? Se você for uma segunda, uma terceira vez e falar em coisas que você não gosta, e você sai, de quem foi o erro? Do local? Ou de que não lhe agradou? Aí lembrando que, como nós estamos falando, trazendo um exemplo de uma igreja, por exemplo, né, assim, tem dezenas de pessoas. Então, agradar a todos, nem a Cristo agradou a todos. Então, levante-se esse questionamento. Né? Muitas vezes a questão da fé, do crer no sobrenatural, é uma questão de você deixar-se moldar. Pois quando nós estamos falando nesse contexto, aqui que eu estou trazendo, né, cristão, o homem é um barro. Você já disse que é barro. Aí vem aquela pergunta que muitos já escutaram aqui, então, eu espero, né?
Você diz pro oleiro, você barro, fala pro oleiro o que você quer ser? Olha, eu sou um barro, mas você oleiro vai trabalhar comigo, vai me transformar numa jarra. Não. Quando você está falando da questão do sobrenatural, nesse sentido cristão, que você é barro, você se entrega nas mãos do oleiro e ele faz com você o que você quer. Você não diz para ele. Né? E é justamente nesse sentido que você vai olhar como uma pessoa ela se comporta quando ela traz uma questão religiosa para o meio da sessão de psicoterapia, por exemplo. Como ela está se enxergando. Porque, por exemplo, se esse exemplo que eu trouxe agora do meio cristão for aplicado para uma outra pessoa de outra religião ou uma pessoa não religiosa, não se aplica. Porque não faz parte do contexto de vivência de fé daquela pessoa. Agora, se ela está com esse discurso em algo que ela não está fazendo parte daquilo que nós chamamos de crença dela, opa, isso pode ser um sinal de que ela esteja se adoecendo por algum motivo. E cabe a nós investigarmos por que aquilo entrou, como se relaciona e a forma como aquilo está acontecendo com aquela pessoa. Veja, eu não estou falando da religião da pessoa, do modo como ela interage assim, tudo assim, mas de algo que possa ser adoecedor para ela. E é justamente nesse contexto que o olhar do logoterapeuta ele tem que estar. Eu vou ler aqui mais uns trechos aqui que eu separei, que eu acho muito bacana também. Né? Pronto. Aqui na página 72 fala assim, né? Quanto menos a psicoterapia se dispor a servir a teologia como uma criada, tanto maiores serão os serviços que poderá prestar a ela. Não é preciso ser criada para poder servir. Veja que interessante esse trecho aqui do capítulo 7, onde fala que, às vezes nós temos aquela concepção que eu acho interessante trazer para aqueles que não são religiosos. Vejam só, quando eu digo religião, psicologia, é nesse sentido que eu estou mostrando aqui, ó. São ciências que trabalham juntas. Não é a religião e a psicologia abaixo. São juntas. Isso é uma forma de enriquecer o mundo interior do homem e sua alma. Seja pessoa religiosa, seja pessoa não religiosa. Por que nós temos que ter essa noção? Por que temos que dizer isso? Né? Porque cada uma tem a sua função. E isso o Dr. Viktor Frankl, ele traz uma coisa que está na internet, no YouTube. Né? Quando perguntam para ele, né, qual é a função na questão da noogênese na logoterapia, no sentido desse transcendental, né, é uma coisa da religião, para mexer com isso, né? E o Dr. Frankl, ele é muito cirúrgico. Em vez de ele ficar fazendo textos, mais textos, não, ele fala claramente. E eu vou dizer para vocês, a missão do logoterapeuta é curar as almas. Novamente, a missão do logoterapeuta é curar as almas. Enquanto que do pastor, do padre, do rabino é salvar as almas. Vejam que são duas palavras, né, totalmente diferentes, curar e salvar. E neste curar da logoterapia está justamente essa questão, né, que nós temos, né, diversas outras formas, né, muito belas, de trazer com que esse homem eleve a sua alma. A religião é um caminho. É um caminho. Nós podemos ver isso na questão transcendental também, nos relacionamentos que nós temos, né, com família, com amigos, com as pessoas próximas. Atrás de mim está uma outra forma de ser transcendental, as belas artes clássicas. Elas elevam a nossa alma, fazem bem, né? Obras de arte, exposições belas, músicas. Não é essa coisinha que nós estamos vendo aqui hoje em dia, não. E aqui eu quero fazer só uma ressalva. A arte contemporânea, a arte de hoje em dia, tem coisa bonita. Mas, infelizmente, uma minoria, uns 5% comparado a 95% de feiura. Né?
Mas não é desprezando a arte moderna, dizendo que só a antiga presta. Não. A antiga tem muito mais porcentagens a nosso favor do que a atual. Ambas são válidas, mas há um crivo muito maior a ser passado pela arte contemporânea atual. Só deixando isso claro, né? Então, são essas questões que este livro, que eu vou mostrar novamente, A Presença Ignorada de Deus, vem nos lembrar para nós que somos psicólogos, que somos logoterapeutas, você que é curioso sobre ela, precisa ter esse livro para você ter essa visão, vou dizer, de filtro. Quando você ouvir alguém falando a respeito, você for questionado, ou for um paciente seu que chegue com uma questão religiosa e você não tenha medo de trabalhar isso, né? Não podemos negar nada. Eu trabalho com aquilo que o meu paciente traz. Se o meu paciente quiser trazer essa questão, novamente, com a palavra ética e responsabilidade, fazer com que esse caminho seja o melhor para ambos, né? Onde eu aprenda a cosmovisão do meu paciente e veja por que ele trouxe aquela questão para a clínica, né? E isso é muito importante, novamente, para dizer que esse homem ele é bio, psico, social e espiritual. Nós temos que olhar o homem por completo para que ele tenha esse processo de evolução. Se você que está me assistindo agora ainda não faz terapia, procure um profissional com estas qualidades: ética, responsabilidade, que ele tem uma personalidade sólida, que ele vivencia aquilo que ele está falando. E eu estou dizendo daquilo que está com o seu olhar na finitude, e não dos seus defeitos, dos seus erros, porque isso aí todos nós temos. Isso aí faz parte do ser humano. Só perderemos ele quando deixarmos essa vida. É uma realidade. Mas busque adquirir esse livro. Eu vou deixar o link para que você possa comprá-lo aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo também, estou baixando ele num canal do YouTube, Emanuel Pires Logoterapia. Eu quero que você, ao adquirir este livro, comente o que achou dele. Ou se você quer que eu comente sobre outros livros da logoterapia, sobre outras questões, deixa seu comentário abaixo. E que você possa se enriquecer no seu mundo interior e buscando sempre um sentido para a sua vida no dia a dia. Todos os dias nós temos oportunidade de trazer sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Por isso eu quero agradecer muito a você que assistiu até agora, né? Vocês viram que eu só fiz pinceladas a respeito desse livro, para não dar nenhum spoiler. Ele é muito interessante. Novamente, o prefácio dele foi da senhora Isaac Chausa, né? Da Escola de Logoterapia do Rio Grande do Sul, maravilhosa. É uma fonte muito saudável e pura de logoterapia. Eu sempre recomendo os livros dela e digo para você, busque trazer sentido. A vida espera uma resposta sua. Como você vai respondê-la? Valeu, gente. Meu muito obrigado. Tenha um bom dia. Leite Tchau, tchau.